Olá! Hoje eu vou falar do processo de formação das palavras, que trata da forma como as palavras são constituídas. A maior parte das palavras surgem pelo processo de derivação, derivam de uma já existente, ou surgem através da composição, ou seja, da união de duas ou mais palavras. Ainda há outros processos de formação que também veremos nesta aula. O processo por derivação ocorre quando a palavra primitiva recebe novos elementos, como os prefixos ou sufixos, e até mesmo os dois. Também é possível uma nova palavra nascer através da redução de um elemento. No processo por derivação, há alterações numa palavra já existente, com acréscimos ou reduções. Essas alterações ocorrem de maneira prefixal, prefixal e sufixal, parasintética, regressiva e de maneira imprópria. Quando eu digo que houve um processo de derivação prefixal, quero dizer que houve a inserção de um prefixo numa palavra primitiva. O prefixo ele vem antes do radical, vem no início da palavra. No primeiro exemplo, houve o acréscimo do prefixo in na palavra feliz. No segundo exemplo, temos o prefixo re, que se uniu ao verbo pôr e formou a palavra repor. No terceiro exemplo, temos o prefixo peri, que se uniu à palavra metro, formando a palavra perímetro. E o processo de derivação sufixal ocorre quando a palavra recebe um sufixo. O sufixo ele vem depois do radical, no final da palavra. Os sufixos dão origem a palavras nominais, como substantivos, adjetivos, por exemplo, sorveteria. Ao final da palavra sorvete foi inserido o sufixo ria, dando origem a uma nova palavra, ao substantivo sorveteria. Observe o adjetivo animado. Foi inserido o sufixo ado na palavra ânimo. Os sufixos também dão origem a verbos. Por exemplo, formalizar. Foi inserido o sufixo isar na palavra formal. Velejar. Esse verbo existe a partir da palavra vela mais o sufixo ejar. E o sufixo mente deu origem a muitos advérbios, como felizmente e alegremente. Às vezes, a palavra recebe prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Dizemos que houve um processo de derivação prefixal e sufixal, como no caso de infelizmente. Houve a inserção do prefixo in mais o sufixo mente. Note que a palavra primitiva é bem versátil. Ela aceita a forma infeliz e a forma felizmente. O mesmo ocorre em decrescente. Houve a inserção do prefixo de e o sufixo ente. Temos ainda a derivação parasintética, que também aceita prefixo e sufixo, mas a diferença aqui é que a palavra primitiva não aceita só o prefixo ou só o sufixo. A derivação parasintética ocorre quando a palavra aceita ao mesmo tempo os dois elementos, como ocorre em entardecer. Foi inserido ao radical de tarde o prefixo em e o sufixo esser. Não existe a palavra em tarde, nem a palavra tardecer. Precisa do prefixo e do sufixo ao mesmo tempo e não aceita separação. Em emagrecer é o mesmo caso. Houve derivação parasintética, prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Um outro processo de formação de palavras é a derivação regressiva. A palavra primitiva perde elementos. Ocorre com verbos que dão origem a substantivos, mas não são todos os verbos que dão origem a substantivos. Se o verbo existir a partir de um objeto ou algo físico, então não é caso de regresso. Por exemplo, o verbo embarcar, que deriva de barco, pois barco é um objeto, um elemento físico, e primeiro veio o barco, depois veio a ação de embarcar. O processo de derivação regressiva dá origem a uma nova palavra a partir de um verbo que exprime ação, mas ação de origem primitiva. Primeiro vem a ação, depois o ato é substantivado, dando origem a um substantivo. Por exemplo, o verbo ensinar. Primeiro temos em sua essência a ação de ensinar, e dela resulta o substantivo ensino.
O mesmo ocorre com o verbo trabalhar. Primeiro temos a ação em sua origem primitiva e dessa ação resulta o substantivo trabalho. Outro exemplo, do ato de pescar nasce o substantivo pesca. Um outro processo de formação de palavras é a derivação imprópria. Não há alteração na forma da palavra, mas ela passa a ser empregada com outra finalidade. Ela muda de classe gramatical. O que antes servia para caracterizar como adjetivo pode ser empregado para nomear como substantivo. Por exemplo, o jovem saiu de casa. A palavra jovem é naturalmente um adjetivo, caracterizando uma pessoa de pouca idade. Mas, no exemplo, foi empregada como um substantivo, nomeando o indivíduo. Advérbio passa a ser substantivo. Por exemplo, respeite meu não. Adjetivo pode ser advérbio. Por exemplo, ele conversa alto. Esses são só alguns exemplos. O importante é saber que no caso da derivação imprópria ocorre a troca de classe gramatical. Agora veremos o processo de formação por composição, quando a palavra é formada pela composição de duas ou mais palavras. Temos dois processos, justaposição e aglutinação. Na composição por justaposição, as palavras se juntam perfeitamente. Duas ou mais palavras se unem sem alteração na pronúncia, como ocorre em ferrovia. Houve a junção da palavra ferro mais a palavra via, formando ferrovia. Também em girassol, couve-flor, guarda-chuva e pé de moleque. Não há alteração fonética. No processo de composição por aglutinação, também há a união de duas ou mais palavras, porém, elas se fundem e há alteração. Por exemplo, planalto é a junção de plano mais alto. Essa nova palavra sofreu mudança, suprimindo uma letra para melhor sonorização. Embora é a junção da preposição em, mais o adjetivo boa e o substantivo ora. Em vinagre, também a palavra foi composta pelo processo de aglutinação. Houve a junção de vinho mais agre. Temos ainda outras formas, como o processo por redução, quando a palavra aceita uma forma mais resumida e curta. Por exemplo, fone para telefone, cine para cinema, moto para motocicleta. Outro processo é o hibridismo, quando elementos de duas línguas se unem para criar uma palavra. A palavra automóvel é uma junção de auto, de origem grega, mais móvel, do latim. Burocracia é a junção de buro, do francês, mais cracia, do grego. E para finalizar, temos onomatopeia, que é quando as palavras buscam imitar o som do ambiente, como trim para o telefone, din-dom para a campainha, e o som dos animais, como miau para o gato, au-au para o cachorro, e assim por diante. Bem, pessoal, nossa aula termina por aqui. Muito obrigada por assistir e um grande abraço a todos.